Olá, pessoal. Eu sou o professor Janilson. O meu canal é Janilson King, uma homenagem que eu faço ao reverendo Martin Luther King e também, ao mesmo tempo, um canal onde nós temos ali assuntos pertinentes à religião, à filosofia, à música, né? São vídeos e são textos e são áudios pertinentes a essas áreas do conhecimento humano. Religião, teologia, música, filosofia, poesia. Agora, sobretudo, nós estamos falando dos textos do reverendo Martin Luther King, porque este canal leva o seu sobrenome como uma forma de homenageá-lo pelo homem que foi, pelo líder que foi, pelo religioso que foi, pelo pastor que foi e pelo o afro-americano que era e que lutou pelos direitos da igualdade, aos direitos à dignidade e aos direitos civis dos norte-americanos negros, brancos e pobres. Vamos falar nesta parte a questão dele ter peregrinado em prol da paz pelo mundo inteiro, aonde ele conseguiu ir. E desta vez nós vamos estar falando de um texto que ele vai à Índia e visita aquele país e é bem recebido e é tratado, inclusive, como um dos irmãos indianos. Peregrinação pela não violência. Ele nos conta que foi uma experiência maravilhosa, extraordinária, conhecer e conversar com grandes líderes da Índia. Conhecer, conversar e discutir e discursar para milhares de pessoas de todo aquele país. Essas experiências continuarão, se não caras para mim, diz o reverendo Martin Luther King, enquanto as cordas da memória continuarem esticadas. Então ele fez essa viagem, foi bem recebido, e recebido inclusive por grandes líderes, líderes políticos, religiosos, que também lutavam pelo mesmo ideal, pela mesma proposta de paz mundial. Ele também disse que por muito tempo desejou fazer essa viagem, mesmo quando criança, o Oriente como um todo me causava um estranho fascínio, os elefantes, os tigres, os templos, os encantadores de serpentes e todos os personagens lendários. Então, já é um sonho do reverendo Martin Luther King desde criança por causa desses personagens, dessas figuras emblemáticas que há na Índia, que aqui ele coloca. O reverendo Martin Luther King também diz que ele não vai à Índia para ver com seus próprios olhos o que ele vai para a Índia para ver com seus próprios olhos o que Mahatma Gandhi deixou de legado. E ele é um dos admiradores de Gandhi. Ele inclusive tem na sua sala principal do escritório uma foto de Jesus Cristo e outra de Gandhi, para mostrar que são os grandes líderes que influenciaram sua vida, principalmente a pessoa de Jesus Cristo como cristão que Martin Luther King era. Ele disse que depois de se recuperar desse encontro quase fatal, que quase ceifou sua vida, que foi uma senhora alucinada que numa edição do lançamento de um livro de Martin Luther King, ela simplesmente o esfaqueou quando disse Dr. King, quando ele disse sou eu mesmo, ela o esfaqueou e ele ficou a passos, poucos passos da morte, foi levado às pressas para o hospital e milagrosamente daquela primeira tentativa de matá-lo, ele escapou, né? Tá certo que depois ele perdoa esta mulher e ele disse que esta mulher estava fora de si, que esta mulher tinha problemas mentais, e ele perdoa essa mulher, era um cara extraordinário, né? Porque se fossem outras pessoas ficavam iradas, odiando aquela mulher, querendo que ela fosse entendeu? Penalizada severamente, mas ele perdoa, ele se recupera, e depois dessa recuperação, esse sonho de ir à Índia conversar com líderes indianos, com líderes hindus, acontece exatamente depois daquele episódio que marcou negativamente a trajetória daquela mulher que o esfaqueou, porque ela ficou assim conhecida como alguém que tentou tirar a vida do Dr. King.
E depois dessa recuperação e tal, os médicos liberam e ele quer viajar e os médicos dizem que não está no tempo, mas ele insiste e ele viaja assim mesmo. Ele tem uma colocação muito interessante, Martin Luther King, que ele diz: éramos vistos como irmãos. Vivemos uma grande recepção na Índia, tanto ele, como a comitiva, como, sabe, Coreta, todos foram bem recebidos, né? E as pessoas nos proporcionavam hospitalidades mais generosas que se possa imaginar. Quase todas as portas estavam abertas para nós. De modo que podemos ver de alguns dos principais experimentos sociais da Índia e conversar com os líderes de dentro e de fora do governo e das religiões. Então veja que é um cristão que sabe dialogar, que sabe conviver, que sabe amar, que não olhou com preconceito a religião hindu, não olhou com preconceito os líderes hindus, não olhou com preconceito com ninguém, mas simplesmente com o conceito de que é viver e conviver em paz com todos, do ponto de vista de propósitos, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de querer o bem comum para toda a humanidade. Ele conta que uma senhora lhe perguntou: você é Martin Luther King? Isso ainda na viagem da Índia. Recebemos centenas de convites, aquela senhora inclusive o convidou para estar em sua casa e tal. Éramos vistos como irmãos, a cor da nossa pele sendo uma espécie de vantagem, porque se aproximava, ele diz, se aproximava da cor da pele dos indianos, mas o laço de fraternidade era mais forte que a cor da pele, causa comum das minorias e dos povos coloniais da América, da África, da Ásia, em luta para se livrar do racismo e do imperialismo. Então veja só, as minorias e as grandes oportunidades de se parecerem, de serem semelhantes à África, Ásia, América, Ásia, por causa da cor da pele, não era motivo de derrota, nem motivo de retroceder, era motivo de avançar e de lutar por uma causa comum, que era contra o racismo e o imperialismo, dizia Martin Luther King. E para fechar, porque nós teremos outras oportunidades, eu gostaria de mencionar novamente aqui no livro A Biografia de Martin Luther King, do Dr. Claiborne Carson, o organizador da sua biografia, a convite da família. Dr. Carson diz que Martin Luther King fala o seguinte ainda na Índia: tivemos a oportunidade de compartilhar nossas opiniões a milhares de indianos em conversas intermináveis e numerosas reuniões, assim como os discursos, entendeu, promovido pelo governo da Índia. E tivemos também a oportunidade de ir às universidades indianas e ali discursar naquelas universidades em encontros públicos para todo o país. Falei várias vezes nessas universidades. Às vezes eram usados intérpretes, mas em geral falei para plateias familiarizadas com o inglês, diz o reverendo Martin Luther King. O povo indiano adora ouvir, entendeu, os discursos espirituais dos negros. Assim, Coreta acabou cantando tanto quanto eu dava palestras. Então, eles pediam as canções, as músicas, as falas dos negros, porque eles amavam os hinos espirituais dos negros. Aí ele diz: enquanto eu dava as palestras, Coreta cantava para alegrar e para atender os pedidos daqueles indianos, pedindo canções espirituais vindas dos negros, né? Então eu quero encerrar essa fala dizendo da importância da convivência do reverendo Martin Luther King com outras nações, com outros povos, com outras religiões. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo em que as religiões não dialogam, em que os políticos têm polarizado demais a situação da sociedade, e nós precisamos mais aprender com esses líderes mundiais que são verdadeiros peregrinos da paz. Fiquem com Deus, um grande abraço.